Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, então, tá bom? Mas é aqui para trás, né? Essa turma aqui, ó. Uma alegria estar aqui nessa cidade. Pastor Gessé, é esse o nome do senhor, né? Pastor Gessé. Wesley, é você. O Jean, é você. E tem mais um, o líder da mocidade, Crister. Esse aqui foi o que teve em Camboriú, não foi? Que deu um testemunho lá. Dos loucos eu não esqueço, né? Pastor, eu não lembro essa história da pimenta. Acho que a gente vai ter que fazer de novo o teste, né? É que coisa ruim, trauma, a gente apaga, né? Só tem lembrança de coisas boas. E eu sei que as horas se foram. Eu quero pedir desculpa aos irmãos. Eu estou viajando desde 1 da manhã para chegar aqui. 20 horas sem parar. Nós estávamos longe daqui. Qual estado que a gente estava, Roberto? Bahia. Eu preguei em Ilhéus, saí de Ilhéus num carro até Vitória da Conquista, 4 horas de carro. Chegamos 5 horas da manhã, o voo era 6. Começaram a cancelar o voo, não falaram o horário. Foi indo até que o voo saiu meio-dia, sem uma cadeira para sentar. Aeroporto pequeno, fiquei 4 horas e meia em pé. Estava chamando Jesus de Genésio já. E aí entramos num voo para São Paulo. De São Paulo esperamos mais um pouco e viemos para cá. Chegamos em Londrina. Aí Jesus preparou o Ayrton Senna. Eu passei medo. Eu falei, Jesus, eu estou salvo. Ele corre bastante, mas dirige bem o Jean, dirige bem, né? E aí chegamos aqui, sem janta, sem banho, sem nada. Mas eu tenho certeza que Deus vai honrar o culto dessa noite. Eu falei para o Jean 2 coisas. Ou Deus tem uma grande obra nessa noite, ou Ele não queria que eu viesse aqui. Como eu sei que Ele queria que eu viesse, é porque a obra vai ser bem grande nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo na Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim o texto: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Eu vou ler de novo porque parece que você não acompanhou o texto comigo. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que vieram para esse congresso nessa noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios,
cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta cidade. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Ganhei uma camiseta bonita e pregar com terno não faz sentido, né? Já que a juventude pediu para eu usar a camiseta, vamos mostrar a camiseta, né? Glória a Deus. Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que ao final da pregação vai cantar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra entre nós. Você poderia olhar para alguém do seu lado e falar para o seu irmão assim: você está preparado para uma viagem? Só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem está pronto para essa viagem? Então dê mais um grito de glória a Jesus, bem forte. O texto que eu li nessa noite, ele tem feito parte da minha vida nos últimos meses. Eu tenho meditado muito nesta reta final da igreja na terra. Não sei se você entendeu o que eu disse. Nessa reta final, Jesus está voltando. O mundo está em erupção. O planeta Terra está regurgitando. A raça humana perdeu a sensibilidade. Ontem em Brasília nós tivemos 2 trabalhos que eu saí de lá carregado de angústia. Ontem não, hoje é sexta, quarta-feira. Uma reunião foi provocada pelo embaixador de Israel, desesperado. Procurou os parlamentares conservadores e pediu uma oportunidade de mostrar o que estava acontecendo em Israel de verdade. Porque como o governo brasileiro é um governo de esquerda, é um governo que não apoia Israel, o parlamento ficou tomado essa semana com audiências públicas em proteção ao Hamas. Vocês acreditam nisso? 4, 5 comissões funcionando simultaneamente. E palestinos e pessoas que apoiam o Hamas com cartazes, com X em cima da bandeira de Israel. A bandeira de Israel manchada de sangue. Extermínio ao povo judeu. E aí o embaixador de Israel no Brasil pediu para que alguns parlamentares pudessem recebê-lo. E nós recebemos ele em uma sala fechada. E eu confesso aos irmãos, eu me arrependi de ter ido na reunião. Porque ele colocou para nós as imagens que a televisão não mostra. De como os terroristas entraram em Israel e não bastasse provocarem uma chacina, porque não é guerra. Guerra é quando um soldado briga com outro soldado. Quando há soldado de 2 nações, aí é uma guerra. Agora, quando só tem soldado de um lado e do outro lado é só gente normal, civis, sem arma, aí é uma chacina, é um extermínio, é um genocídio. Não bastasse eles entrarem e matarem mulheres, crianças, velhos, animais, eles ainda filmavam com câmeras para mostrar. E ligavam para o pai e para a mãe: mãe, acabei de matar 10 judeus. E a mãe do outro lado aos prantos, dizendo: você é o herói da família. O mundo está louco. Eu vi coisas que eu vou carregar para sempre comigo. Estou impressionado. Cenas de 5 homens estuprando uma mulher. E não bastasse isso, no final um deles colocar a mão dentro dela e arrancar o útero dela, com ela viva. Eu nunca vi nada parecido com isso. O mundo está
virado de cabeça para baixo. Enquanto isso lá, o governo apoiando os terroristas. A 100 metros ali do parlamento, o STF discutindo sobre liberar drogas ou não. Querendo aprovar a morte de crianças até o 3º mês no ventre da mãe. Nós conhecemos a Bíblia, sabemos que bebês podem ser cheios do Espírito Santo. Tem um bebezinho na Bíblia que a mãe dele encostou numa outra que estava grávida também. O bebê que tinha 6 meses, a mãe encostou na barriga da outra que estava grávida há 3. O bebê sentiu a presença do que estava lá dentro, e a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Davi, no Salmo 139, começou a dizer: tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. Como pode haver um ser humano sem forma? É o ser humano que está sendo gestado, gerado dentro da barriga da mãe, quando ele é apenas um feto. Eles querem a morte, nós queremos a vida, mas o mundo está virado de cabeça para baixo. Jesus está voltando. Eu já posso ouvir os passos dele vindo nos ares. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, daqui desta igreja, só 2 subirem, um sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Amém. E por conta de tudo isso, nesses últimos meses, nesses últimos anos, eu tenho pedido a Deus que Ele não me leve em lugares onde as pessoas queiram apenas me ver, mas que Ele me leve em lugares onde as pessoas precisem me ouvir. E eu tenho certeza que esta agenda foi marcada pelo Senhor. E eu fui profeta uma vez no passado para muitos que estão aqui. Serei profeta sobre a sua vida de novo nessa noite. A epístola de São Paulo aos Coríntios não é apenas uma carta de alegrias. As 2 epístolas de São Paulo aos Coríntios são cartas de memória. Diga comigo, memória. Mais uma vez, memória. Paulo não escreveu a carta aos Coríntios para fundar a igreja. Ele escreveu a carta aos Coríntios para relembrar a igreja que ele havia fundado. Qual eram os fundamentos da fé daquele povo? Fazia 20 anos que Paulo havia plantado o evangelho entre os gregos. Paulo, o audacioso. Paulo, o nanico. Paulo, o calvo. Paulo, o rapaz que tinha problema nos olhos. Paulo, o manco. Um homem de 1,5 metro de altura. Antes de Cristo, uma besta fera assassina. Depois de Cristo, o maior missionário de todos. É isso que Jesus faz na vida de quem cruza o caminho dele. Existe uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Jesus é tão poderoso que até o tempo ele mudou. Tem o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. É profético. Antes de Cristo uma coisa, depois de Cristo é outra. E é esse nanico que, podendo descer pelas regiões mais pobres da terra, que ficava ali perto de Israel, o continente africano. Não sei se os irmãos sabem, o primeiro país africano é o Egito. Basta atravessar a cidadezinha de Tebas, saindo de Israel, você já está no continente africano. Paulo poderia ter ido pregar para os africanos. Ele poderia ter fundado uma igreja com milhares de membros, porque o continente africano sempre foi um continente pesado por causa de lutas, de pobreza, de miséria, de fome. E é muito mais fácil ganhar uma pessoa que está em estado de miséria para Jesus do que ganhar uma pessoa abastada. Sim ou não? Quem evangeliza sabe do que eu estou falando. Se você um dia quer ir para o céu tendo umas pedrinhas na coroa e nunca ganhou uma alma aqui, você tem dinheiro, vou te dar uma chance. Pegue alguns irmãos e vá para um país africano. Chegue lá, compre um caminhão de comida, é bem barato. E se embrenhe pelas selvas, ache lá uma aldeia. Chegando na aldeia, você fale para as pessoas: eu trouxe comida, trouxe roupa. E você vai ver milhares de pessoas virem à sua frente. E depois que você der comida e roupa a eles, você vai ver eles chorarem, te agradecer. Aí você diz assim: posso falar de Jesus para vocês? Eles vão falar: pode. E depois faça o apelo. E você vai ver milhares de pessoas aceitarem Jesus de uma só vez.
Porque levar o evangelho num lugar onde as pessoas têm necessidade é muito fácil, é prático. Mas Paulo, ao invés de descer para a África, ele vai para a Grécia. Ele vai para onde, igreja? Talvez os mais velhos não, mas os jovens sabem do que eu estou falando quando falo de gregos. Os gregos sempre foram um povo acima da média. Os gregos sempre foram diferentes de todos os demais povos da terra. A civilização grega sempre esteve à frente do seu tempo. Os gregos criaram a inteligência, como nós conhecemos hoje, através da parte acadêmica. São os gregos que criam a tal da filosofia. Filosofia, a junção de duas palavras em latim, philos e sophia. Philos, amante, namorado. Sophia, sabedoria, entendimento. Então, filosofia, aqueles que amam a sabedoria, aqueles que são namorados do conhecimento. Antes de Jesus nascer aqui, aquele povo já andava pelas ruas olhando para o céu, olhando para as plantas, olhando para os pássaros e meditavam. Eles criaram a tal da reflexão. Eles criaram uma dialética. Os gregos sempre estiveram um passo à frente dos demais povos do seu tempo. Tanto que o nosso Ocidente, como nós conhecemos hoje, ele está alicerçado em 3 pilares. E um dos pilares é a filosofia grega. O segundo pilar é o direito romano. E o terceiro é o moral judaico-cristão, que tanto a esquerda e o comunismo querem exterminar. Porque um povo sem moral é um povo fácil de ser dominado. Então, os gregos de lá atrás deram a nós, o Ocidente, essa reflexão de pensarmos, de sondarmos, de entendermos. Paulo, ao invés de pregar para pessoas que não tinham cultura, porque é mais fácil convencer uma pessoa que não tem cultura, do que convencer um professor. Você acha que eu estou falando muito? Chega na sua sala de aula e chama o seu professor de filosofia para um bate-papo. Ele vai começar citando para você Nietzsche e vai dizer, Deus está morto. Ele vai pegar textos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, vai pegar textos de Dostoiévski ou outros mais e vai argumentar com você dizendo que Deus não é como nós pensamos, é apenas uma força criativa. Mas quando você pega uma pessoa que está num estado de pobreza e de miséria e você chega e dá a ela alguma coisa e você vai dizer, sabe quem me mandou aqui? Deus. E a pessoa sem cultura vai dizer assim, então há um Deus que me ama. É muito mais fácil ganhar uma pessoa em estado de pobreza e de miséria. É muito mais fácil ganhar uma pessoa que não tem cultura do que uma pessoa cheia de cultura. Paulo, ao invés de pregar para os africanos, ele vai pregar para os gregos. Eu amo esse nanico. Quando chegar no céu, quero dar um abraço nele. Até porque a alegria de um baixinho encontra outro, né, pastor Jessé? Eu, o senhor e Paulo, tudo do mesmo tamanho. É esse Paulo que vai entrar pela Grécia e vai começar a levar um evangelho para um povo, como eu disse, diferente de tudo. Os gregos não são só inteligentes, os gregos são ricos. Não são só inteligentes e ricos, os gregos são bonitos. Até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, a mulherada fica eufórica e diz, pai, um Deus? Por quê? De onde vem essa expressão Deus grego? A beleza, o DNA dos gregos era diferente. E se você acha que eu estou falando muito, digite no Google aí, deuses da Grécia Antiga, e você vai ver os deuses gregos. O panteão dos deuses gregos. A tríade de deuses que dominavam os demais. A tríade de deuses gregos eram Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, deus dos deuses. Hades, deus dos mortos. Poseidon, deus das águas. E esses deuses de vez em quando ficavam entediados no céu deles, chamado Monte Olimpo. Saíam de lá, se materializavam e andavam pela terra para namorar as moças. Engravidavam elas e nasciam semideuses. Hollywood ama esses semideuses. De vez em quando tem um filme, Fúria de Titãs, Hércules. De vez em quando aparece lá Pompeia. De vez em quando você vê lá a Artemísia, a mãe da Mulher Maravilha. Que é um mito, que transformaram em herói, tudo por causa das aventuras amorosas de Zeus. O que falar de Diana, Afrodite, Hera, Teseu, Hermes? Então o panteão dos deuses gregos era imenso.
A Grécia tinha sua própria religião. E não conte para ninguém. Eles tinham um céu só deles. O céu dos gregos ficava no alto de uma montanha chamada Monte Olimpo. Era ali, na terra deles. O Deus criador do universo, segundo eles, morava ali na Grécia. Eles eram um povo tão arrogante que achavam que tudo girava em torno deles. Também pudera. Bonitos, inteligentes e ricos. Precisa de quem? Para quê? Para nada. E olha a audácia de Paulo. Eu vou é lá. Eu vou é onde ninguém vai. E ele entrou em Atenas. A história diz que a cidade de Atenas, que é a capital do intelecto do mundo antigo, onde nasceram Sócrates, Aristóteles, Platão, ela tinha uma entrada vigorosa e logo na entrada, depois de 20, 30 metros do portão, estava a imagem de Zeus. 10 metros de altura, um colossus, puro ouro. Como eu disse, um Deus bonito, queixo quadrado, olhar viril, um peito agigantado e uma barriga de tanquinho, igual a barriga do pastor Gessé. Aquele tanquinho. Segurando um raio nas mãos, com a roupa aberta, mostrando o seu peito aberto, colossal. Eles tinham paixão pela beleza. Era para intimidar qualquer pregoeiro. Qualquer pregoeiro de outra religião que chegasse e olhasse aqueles Deus, olhando para ele com um raio pronto para fulminar, a pessoa voltava para trás. Mas não Paulo. Nanico atravessou e deixou os Zeus para trás e encontrou a imagem de Poseidon, uma espécie de pai da pequena sereia, meio homem, meio peixe, cuidando das águas, segurando na mão um tridente. Com ele domina as águas do mar. Ao invés de Paulo recuar, ele continua caminhando. Havia em Atenas a avenida da adoração. O terceiro deus, Hades. Esse dava medo. Um ser usando uma espécie de burca, segurando na mão uma foice. A imagem que nós temos hoje da morte. Todas as vezes que você vê alguém falar sobre a morte, é aquele ser cadavérico, com aquele gorro, segurando uma foice na mão. Assim era Hades, porque ele era o rei dos mortos. Quem não se intimidasse com a beleza de Zeus, ficaria intimidado com o poderio de Poseidon. Quem não se ficasse com medo dos dois, com certeza correriam de Hades. Mas Paulo não. Ele continua andando pela avenida. E ele vai encontrando Diana, Afrodite, Hera, Hermes. E ele não recua. Até que ele chega no último altar da avenida. E no último altar da avenida, surpresa, tem um altar, tem um sacrifício. E está escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha imagem desse Deus. O Nanico tinha tanta unção e sabedoria que ele bateu palma, gritou: atenienses, eu sou o sacerdote deste Deus que vocês não conhecem. Eu fui enviado aqui para falar. Os atenienses levaram Paulo para o Areópago. Diga comigo, Areópago. Não é tão bonita essa palavra que eu quero que você fale de novo. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. O que era o Areópago? O Areópago era um anfiteatro a céu aberto em meia-lua. Havia uma plataforma como um púlpito. Todas as pessoas que queriam contar alguma história nova, todas as pessoas que tinham a sua filosofia, tinham um pensamento, ia para aquele lugar, batia palma e chamava a atenção dos atenienses. E os atenienses deixavam as pessoas falarem tudo o que queriam. Só que a pessoa que falasse tinha que arcar com as consequências. São eles que inventam essa história de colocar um monte de tomate aqui. Falou uma coisa ruim, leva tomate. Xingamento, apedrejamento. Os gregos inventaram a tal da democracia. Ou seja, o homem tem liberdade para falar o que quiser, mas arque com as consequências. E era no Areópago que isso acontecia. E quando Paulo falou que era o sacerdote do Deus desconhecido, levaram ele para o Areópago. E ele agora, no Areópago, olhando uma multidão, a história diz que era um dia de adoração a um dos deuses, as pessoas querendo ouvir, só que ao invés de ouvir, prestavam atenção na aparência dele, e a aparência dele não agradava aos gregos, porque Paulo era nanico, calvo por natureza, uma cabeça agigantada, caolho e manco de uma perna. Para os gregos, isso era uma aberração.
Alguém ia dizer assim: a mãe dele não deve ter dado sacrifício para a deusa. O pai dele se revoltou com Zeus e recebeu essa maldição. As pessoas olhavam a aparência de Paulo e a aparência não agradava. Então aquele homem, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, jovens. Aquele homem, para ganhar aquele povo, ele não foi com o sentimento de um fanático religioso. Ele sabia que estava pisando num território que não era de Deus, não era dele. Então ele tinha que primeiro conquistar o povo. E sabe como Paulo conquistou os gregos? Antes de falar de Jesus, ele falou sobre os estoicos, sobre os epicureus. Se vocês não sabem o que é isso, digite depois no Google e trate de comprar livros para ler. Filósofos do mundo antigo. Paulo começa a versejar sobre os poemas dos epicureus. E quando ele começa a falar dos epicureus, os epicureus tinham uma vertente sobre a paixão e o amor, e falavam em poemas. Paulo recita sobre os epicureus, ele ganha a atenção das mulheres da Grécia, porque mulher é mais sensível. As mulheres começam a ouvir os versos e começam a obrigar os maridos: escuta ele, aprende um pouquinho, vê o que esse nanico está falando. E homem que tem juízo é obrigado a obedecer a mulher, porque mulher, quando começa a falar, é só Jesus na causa. O dom de línguas é interminável, né? E aí quem tem juízo obedece. Depois que ele conquistou as mulheres com o poema dos epicureus, ele começa a falar sobre a filosofia dos estoicos. E os estoicos tinham um pensamento sobre vida, existência e morte, que era muito interessante. E aí ele conquista os homens. Os homens e as mulheres da Grécia param para ouvir aquele nanico, porque sabem que ele tem o que falar. E agora que ele cativou a mente de todos usando a ciência, aí Paulo diz: de nada valeria isso se eu não tivesse conhecido Yeshua. Quem é Yeshua, Paulo? Yeshua é o Deus desconhecido. E como ele é? Ele é maior do que todos os deuses. A tradição diz que questionaram: seria ele maior do que Poseidon, o rei dos mares? A tradição diz que Paulo riu e disse assim: maior do que Poseidon não precisou nem de Yeshua, bastou um amigo meu chamado Cefas. De vez em quando Jesus chamava ele de Pedro, e às vezes de Simão, dependia do temperamento, dependia do humor. Não é isso que acontece com a gente? A minha esposa chama-se Edileuza, mas carinhosamente eu a chamo Di. Então, quando está tudo bem, é Di. Quando eu falo Edileuza, ela diz: o que aconteceu? Eu falo: nada, é seu nome. Não, você só fala isso quando você está bravo. Jesus tinha isso também. De vez em quando ele chamava Pedro de Pedro, de vez em quando de Cefas, e de vez em quando de Simão. Isso aqui eu estou dando uma deixa para quem gosta de estudar, para vocês criarem um sermão para pregar. E Paulo dizendo: um dia Cefas viu Yeshua andando e pisando em cima de Poseidon. Era a quarta vigília da noite. O barco balançava porque Poseidon queria engolir os discípulos de Yeshua. E quando eles achavam que Poseidon iria engolir o barco, lá vem Yeshua pisando em cima de Poseidon. Aí o meu amigo Pedro disse: se és tu, me mande ter contigo. E Yeshua disse: vem. E Pedro, de carne e osso, pisou em cima de Poseidon. Yeshua é maior do que Poseidon. Apavorados, os gregos perguntam: seria o seu Yeshua maior do que Hades, o pai do mundo dos mortos? A tradição diz que Paulo disse assim: maior do que esse sou eu. O meu Yeshua é infinitamente maior, mas não precisou nem de Yeshua, eu já enfrentei Hades. E os gregos gostavam de histórias e queriam ouvir: como foi? E Paulo disse: eu estava em uma cidadezinha de vocês aqui na Grécia, chamada Corinto. Me deram a oportunidade para pregar. Como eu sou pequeno, colocaram uma plataforma, e eu fiquei acima de todos, e a casa estava cheia. E enquanto eu estava pregando, lá na porta apareceu Hades. Hades me encarou, olhou para mim e fez assim. E ao invés de eu correr de Hades, eu olhei para ele e comecei a rir. E os gregos perguntam: por quê, Paulo? Disse: porque quando eu olhei para Hades, eu vi que ele estava sem a arma dele.
E eu comecei a gritar: Hades, ó Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Yeshua. Porque para os gregos a morte se chamava Hades. Os gregos estão apavorados, pastor Gessé. E alguém resolve perguntar: seria o seu Yeshua maior do que Zeus? E aqui é para botar uma pá de cal em cima da religião dos gregos. E Paulo diz: Yeshua é maior do que Zeus. Prove, Paulo, prova. Onde mora o seu Zeus? E todo mundo aponta para o Monte Olimpo. Zeus mora ali naquela montanha. E dali ele olha para cá e governa toda a terra. E Paulo diz: vocês têm certeza que Zeus mora ali? Sim. Então Yeshua é maior do que Zeus. Por quê, Paulo? Porque o seu Zeus, quando quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima. E o meu Yeshua, segundo o salmista, no Salmo 113, disse assim: que quando Deus quer olhar os céus, ele se inclina. Teve gente que não entendeu, vou desenhar. Zeus e qualquer ser humano, quando quer olhar os céus, tem que olhar para cima. Mas o Deus que nós servimos, quando quer olhar o mesmo os céus, ele olha para baixo. Porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que o cosmos. Ele é maior. E foi com essa didática, com essa sabedoria, com esta graça, que o apóstolo Paulo encontrou um caminho para o coração dos gregos. Quem já leu a Bíblia e conhece a história, sabe que a religião dos gregos, que já foi poderosa, desapareceu. O que eram outrora divindades que eram adoradas com sacrifícios até humanos, hoje virou lenda, virou filme em Hollywood, virou gibis, virou super-heróis. A DC Comics, eles transformaram aqueles deuses antigos em pura lenda, mitologia. Quem é que acabou com a religião dos gregos? Yeshua precisou usar alguém. Ele achou alguém. Não é essa a proposta de vocês? Achados? Yeshua achou alguém que tinha coragem, que tinha graça, que não tinha medo de nada nem de ninguém, que não via barreiras na sua aparência feia, que não se importou se os homens apoiavam ele ou não, não se preocupava com o que os outros falavam. E por isso Deus levantou ele. Vai pegando aí, porque Deus está falando com vocês. Meu Deus pode levantar qualquer ser humano. Eu vou falar de novo. O meu Deus pode levantar qualquer ser humano. Não precisa ter pedigree. O que é pedigree, pastor? Não precisa vir de linhagem sacerdotal. Não precisa ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, tataraneto de pastor. Não é preciso vir de uma linhagem de profetas. Não é preciso vir da linhagem de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Basta ele encontrar alguém maluco. Vou falar de novo. O meu Deus não consegue lidar com pessoa certinha da cabeça. Porque a pessoa muito certinha da cabeça, ela quer uma explicação razoável. Ela é racional, ela quer que as coisas se encaixem, sejam perfeitinhas. 1 mais 1 tem que ser igual a 2. E o mundo em que nós militamos não é um mundo de coisas normais. Você acha normal uma igreja está cheia, meio de semana, 10 horas da noite, para ouvir um pregador com essa voz rouca, parecendo uma taquara rachada? Não tem nada de normal nisso. Você acha normal que você está sentado perto de uma criatura que com certeza mal sabe ler e escrever, mas enquanto estavam cantando, ela começou a falar numa língua que você não entende? Eu sei que já faz muito tempo, mas os mais antigos aqui devem se lembrar do tempo em que Jesus levantava esses crentes malucos.
A maioria deles só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Um levantava em língua, o outro levantava e interpretava a língua. Vinha o outro que era lá da roça, não tinha um ensinamento, e falava: Jesus me deu uma visão. Não ficava um endemoniado no culto. Era entrar pela porta da igreja, não era uma igreja bonita ainda assim, era aquelas igrejinhas, sabe? De madeira, banquinho duro. Não tínhamos instrumentos, não tínhamos essa parafernália de coisas bonitas. Aliás, nem os crentes eram bonitos. Você está achando que eu estou falando demais? Pega uma foto de 1900 e bolinha. Pega as fotos das convenções, as fotos das festas do círculo de oração. Se olhava uma irmã, você via todas nela. Era todo mundo igual. Não havia beleza nenhuma para que fossem desejados. Mas aquele povo tinha uma coisa. Quando eles se reuniam e começavam a falar de Yeshua, Yeshua se manifestava no meio deles. E aí haviam sinais, prodígios e maravilhas. Esse Paulo estabeleceu um quartel-general na cidade de Corinto, a 3ª maior cidade da Grécia. E para a igreja de Corinto, Deus deu a Paulo uma revelação que não deu a Pedro, nem a João, nem a Tiago e a nenhum dos outros pilares da nossa fé. Paulo é o 13º apóstolo. Paulo é o elemento surpresa do reino. Jesus veio e levantou 12, estabeleceu o colégio, disse: já tenho eles, posso ir embora daqui. Mas os 12 fracassaram no quesito de levar o evangelho além, de levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Aí Jesus teve que voltar à terra, lá no caminho de Damasco, e fazer a sua glória explodir diante daquele nanico e ungir ele, para fazer aquilo que os outros 12 não deram conta. Só que agora preste atenção, que eu vou falar coisas que podem mudar a sua história. Nenhum dos 12 tinham o que Paulo tinha. E tudo que os 12 tinham, Paulo tinha potencializado. Os 12 tinham unção e graça, Paulo tinha unção e graça potencializada. E o que Paulo tinha que eles não tinham? Cultura. Paulo era um intelectual. Quando a Bíblia diz que Paulo é um doutor da lei, tem gente que acredita que ele era um sacerdote, e não era. Ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele era um doutor em leis. Isso está em ipsis literis, ou seja, literalmente ele era um doutor na lei romana. Paulo era um advogado. Não era só um advogado, era um poliglota. De vez em quando você vê um crente recitar o texto e entrar no mistério: eu falo mais língua do que todos vós, crente. Paulo não está falando que ele tem o dom de variedade de línguas. Ele está dizendo: eu me comunico em vários idiomas. Ele é um intelectual. Paulo tem cidadania dupla, romana e judaica. No período em que Paulo nasce, 98% dos judeus são escravos. Trabalham pela comida, pela refeição. E Paulo vem da aristocracia. Paulo é um menino rico. Paulo é criado com a avó. Paulo tem dinheiro. Por isso conseguiu estudar. Por isso sabia falar vários idiomas. Por isso era um advogado. Olha o que eu estou te contando. Porque primeiro Jesus veio e buscou aqueles incultos, iletrados. Você sabia que Pedro e João não sabiam ler nem escrever? Pastor, mas e os livros deles? Boa pergunta. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, você vai ver que Pedro, depois que recebeu o poder do Espírito Santo, pregou com tanta fluência e recitou tantos textos da Bíblia, que quem escutava dizia: não são esses homens iletrados? O que é iletrado? É analfabeto. Como é que, sendo analfabeto, eles pregam desse jeito? Pergunte para mim, como, pastor? Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma chavezinha que abre a porta de um armário.
Um armário que tem 9 prateleiras nele. Em cada uma das prateleiras, um dom sobrenatural. Uma vez batizado com o Espírito Santo para pregar para aquela multidão, Pedro acessou o armário e pegou a palavra do conhecimento. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever recitou Joel, capítulo 2, versículo 21, 28 inteiro? Dons sobrenaturais. Paulo tinha cultura, era um homem sábio nas ciências, os outros eram iletrados. Então aprove ao Senhor levantar Paulo para provar para todo mundo que esse negócio de glória, unção e poder não é só para crente da roça. Há um preconceito no mundo moderno. Tanto é que os mais modernos crentes ricos não aceitam serem chamados de pentecostais. Eles são neopentecostais. São os novos pentecostais. E com todo respeito, ô raça de Nutella. O Pentecoste deles é diferente. O glória a Deus deles é glórias a Deus. Quando entram no manto é em slow motion. Apelar para o tal do worship. E dizem que só isso é adoração. Criticam os nossos forrozinhos. Criticam os nossos corinhos. De divisa de fogo, varão de guerra. De desembarca o vaso. É uma raça Nutella, sem raiz. Primeiro vento, tombam. Aí você pega um velho crente assembleiano, já passou por tudo e um pouco mais. Já passou por terremoto, maremoto, tsunami. E alguém pergunta, uai crente, você está firme por quê? Meus pés fincados em uma rocha. E o que é que deu a sustância para esse crente? Poder do Espírito Santo de verdade. Receita antiga. O crente se convertia na Assembleia de Deus, a primeira coisa que chamava a atenção dele era o povo falando em língua. Eu mesmo, no primeiro culto, sentei do lado de um rapaz, eu fui me afastando dele na medida do culto. No fim do culto ele já estava numa ponta e eu na outra, eu estava com medo. Ele ficava valente, ele dava uns tapas na mão e fazia Yuhu! Daqui a pouco ele falava umas coisas que eu não entendia nada. Mas como ele falou a mesma coisa várias vezes, no fim do culto eu perguntei para ele, a sua mãe é dona de uma floricultura? Ele falou, não, porque você ficou o culto inteiro falando samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele olhou para mim com aquela boca desdentada e disse, não é samambaia não, é língua de anjo. E eu falei, o quê? Língua de anjo. Como? Ele abriu Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ele não sabia ler, ele disse, pode ler que está escrito aí. E eu fui lendo, li tanto que decorei. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu, não é da terra, do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram. Se pousaram é porque não vieram veio do lado de cima. Pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu li, eu disse, isso é para hoje? Ele disse, é. Eu falei, como é que eu recebo? Ele disse, é fácil. Eu falei, me conta, onde é que eu me matriculo? Ele disse, na sua casa mesmo. Eu falei, não tem uma escola para eu aprender esse idioma? Ele disse, não. Mas como é que eu falo? Você só fica falando assim, ó, glória. Eu falei, glória. Falei, não recebi. Ele disse, não é uma só, é um monte. Falei, como? Glória, glória, glória. Ele falou, é pouco, tem que ter mais. Quanto? Até Ele te dá. Por isso os nossos cultos tinham barulho. Porque o povo buscava. O povo entrava num ambiente como esse, não vinha para uma reunião de autoajuda. Ai, Jesus, posso falar, pastor?
As pessoas não vinham para a igreja e diziam assim: eu preciso ir lá para ouvir uma palavra que eu estou com o coração apertado. Se você precisa de uma palavra de autoajuda, não venha numa Assembleia de Deus. Você vai perder tempo. Vai para o Google, digita lá Pablo Marçal, David Leonardo. Digita lá, esses aí que falam coisinhas, que sentam no banquinho, cruza a perninha e olha para a gente com aquela carinha bonitinha, dizendo assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama, seu fofinho. Que autoajuda, vai para lá. Quando você vê algum lugar me anunciar como pregador, não venha ouvir autoajuda. Eu prego sobre a ajuda do alto. E a ajuda do alto, ela envolve muito mais do que uma mera reunião. Eu estou me especializando nos últimos anos em pregar para lugares que parece que não são igrejas. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Mortos que caminham. Zumbis humanos. As pessoas entram na igreja cansadas. Se jogam no banco, não oram mais. Espera o culto começar sentado. E se ficasse quietinho, tudo bem, mas fica sentado com o celular na mão, mascando essa desgraça desse chiclete. E aí, quando não acontece o que eles querem, vão lá para fora, reúnem com meia dúzia de gente pior do que eles, para murmurar do pregador, do cantor, do pastor. Fica dizendo: a liturgia tem que mudar. Nossa, se não mudar isso, não mudar aquilo. Ô, meu querido, coisa ruim. O problema não está aqui. O problema está aí. O problema é o que você veio fazer aqui. Ah, pastor, mas eu vim na igreja. E quem te falou que estar na igreja é o ó? Entrar na igreja, qualquer um entra. Em São Paulo tem uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então, entrar na igreja, qualquer um entra, até cachorro entra. O milagre não acontece na igreja. O milagre acontece nas regiões celestiais. E como acessar as regiões celestiais? Paulo ensina: vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra. Você vai cantando e vai ouvindo e vai adorando. Vai cantando, vai ouvindo e vai adorando. Cada vez que você adora, você vai saindo da terra. Até que os seus olhos se fecham e o seu corpo físico começa a sentir o sobrenatural. Beto, mude a música. Para quem não sabe, deixa eu falar, eu sou assembleiano roxo. Um assembleiano raiz, ele é um caminhante de dois mundos. Parte dele vive nessa terra. A outra parte dele vive num outro mundo. Há um mundo paralelo a esse nosso. Há um mundo invisível. Há um mundo etéreo. Eu não disse eterno, eu disse etéreo. Há um mundo transcendental. Há um mundo metafísico. Esse mundo só pode ser percebido por aqueles que são sensitivos. Ih, pastor, está parecendo sessão espírita. Não, lá é imitação, aqui estão os originais. O assembleiano que se santifica, que busca Deus, que acredita, que recebe a chave, que é o batismo com o Espírito Santo, e começa a praticar, a treinar o seu homem interior, a treinar a sua mulher interior, essas pessoas nunca mais são normais. Para essas pessoas o mundo se torna um lixo.
Para essas pessoas o mundo fica sem sentido, sem sabor, sem cheiro, sem gosto, insípido, inodoro, incolor. Para quem caminha muito perto de Deus, a pessoa fica mais parecida com Deus do que com o mundo. E foi nesta unção que a nossa igreja chegou onde chegou. Nós não crescemos porque tivemos políticos, nós não crescemos porque nós tivemos intelectuais, nós não crescemos porque nós tivemos dinheiro de americanos. Nós crescemos porque os crentes do início buscavam o sobrenatural. Eles agarravam qualquer pessoa na rua com problema e diziam: vem comigo para a minha igreja, vem. Por quê? Porque lá dentro o céu desce. Vem que Jesus vai te curar, vem que Jesus vai te batizar, vem que Jesus vai te libertar. A pessoa entrava de um jeito e saía transformada. E o que aconteceu conosco? Nós não cultuamos mais. Nós transformamos a nossa reunião em entretenimento. Queremos entretenimento. Queremos uma música que fale ao nosso coração. Posso contar uma coisa para vocês? Nem tudo que nós cantamos, chamamos de louvor, é louvor. Porque se é louvor, o louvor é para alguém. O louvor é para Deus. Ah, pastor, mas aquele louvor fala tanto comigo. Então não é para Deus. O que você escuta é uma música emotiva que te faz chorar. Aí eu sinto a presença de Deus. Não, ela tocou as suas emoções. Pastor, mas eu choro. A senhora chora em casa, escutando Gustavo Lima. Quando pega o celular e olha a foto dele, te trocou por outra, aí põe o Gustavão cantando: sou homem de família. A irmã... Depois de assistir o Titanic por 1.500 vezes, a senhora e até o senhor ainda chora naquela cena do DiCaprio segurando na beirada daquela madeira a Rose deitada, ele com a boquinha azul dizendo: tchau, Rose. E ele solta e vai. Até as águas do Ártico escondeu. Até hoje eu nunca entendi porque que ele não subiu naquela madeira. Eu parei, congelei a cena, cabia ele, a mãe dele, o pai dele, o cachorro, a Rose. Por que ele se matou? Para fazer você chorar. Eu não falo de emoção barata, porque emoção barata se dá na alma. E qual é a tradução de alma? Coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Os nossos cultos não são para a alma, são para o espírito. E o que é o espírito? É a nossa psique. É a nossa parte que veio do céu. Você sabe disso, né? Que parte de você veio da terra e a outra parte de você veio do céu. E essas duas partes ficam brigando. O que veio da terra quer ficar na terra para sempre. O que veio da terra quer comer a terra, quer desfrutar da terra. E a sua parte que veio do céu, que é o céu. Isso vai se mostrar na vida de vocês que são jovens, não agora que vocês estão bonitos aí, quando vocês passarem dos 50, como eu. Que luta. A pessoa vai ficando velha, você percebeu que ela vai encurvando? Pergunte por quê, pastor? A terra está chamando ela. O que eu te dei, quero de volta. Vai caindo tudo. Cai as pálpebras, cai o seio, cai a barriga, cai o bumbum, cai tudo. A pessoa diminui porque as cartilagens da coluna vão secando. A pessoa vai, porque a terra está gritando por ela. Em contrapartida, as pessoas que buscam a Deus geralmente são mais velhas também. As igrejas são cheias de velhos. Por quê? Porque a parte eterna dentro do homem quer voltar de onde veio. Olha a briga, a terra chamando a terra e o céu chamando o que é céu. Salomão entendeu isso e escreveu Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó, mas o espírito. Você nunca tinha pensado nisso? Você está aqui de passagem. Esta não é a sua morada final.
Você não pode ficar apegado às coisas dessa vida. É por isso que a sua vida se degringolou. Aí você pergunta, pastor, como é que o senhor está firme até hoje? O senhor prega há 30 anos, o senhor mudou pra caramba. Mudei a embalagem. A embalagem vai mudando com o tempo. Um dia desse um atrevido falou para mim, pastor, o senhor não tem mais unção. Eu falei, por que não? O senhor não dá mais aqueles golpes de Kung Fu? Eu falei, eu tentei dia desse, travou a coluna. Ah, porque não é você, bocó. Eu já sou vovô. A habilidade vai indo embora. Mas o que tem aqui dentro? Se você entrasse de olhos fechados, você ia ouvir a voz do menino da Vila Tatu ainda. E alguém fala, como é que o senhor está firme? Pastor, simples, eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. E não conta para ninguém. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Eu não admito entrar em um culto e ver as pessoas ficarem me olhando por mais de meia hora com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. E aqui tem um monte. Mas cara feia não me corrompe. E eu vou, como um garimpeiro, encontrar o diamante. Está aí dentro, está em algum lugar. Vou bater até achar. Pode me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Pode ficar na minha frente com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Mas eu não vou desistir, porque o Senhor me trouxe aqui porque Ele quer você de volta. O Senhor quer te devolver aquela alegria, aquela graça, aquela unção, aquela sensibilidade. Paulo plantou uma igreja anormal. A igreja de Corinto era uma igreja anormal. Imagine que para você entrar na igreja de Corinto, no culto, lá fora você tinha que pegar uma senha. Pergunte para quê? Para saber que horas que você podia profetizar. Caramba, pastor, que igreja organizada. Não, é o contrário. Paulo estava pregando, levantava um profeta aqui. Ele parava para ouvir, levantava o outro. Ficava com ciúmes. Ele estava ouvindo o outro, levantava o terceiro. 3, 4 pessoas profetizando ao mesmo tempo. Paulo enlouqueceu. Ele diz, ei, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Todos podem orar em línguas, mas desde que Jesus dê para nós alguém que interprete. Paulo era sensível aos dons do Espírito Santo e era um intelectual. Vou falar de novo. Paulo não era igual você, só porque comprou um carrinho ali, só porque está morando numa casinha melhor. Todo mundo sabe que você não sabe, você não estudou. Você tem dinheiro, você é um autodidata, mas você não tem PhD em nada. E aí só porque ficou um pouquinho melhor, mais rico, lê uns livrinhos aí, fica dizendo, isso aí não é de Deus. Isso aqui, não é de Deus. Eu conheço tudo sobre Deus. Quem? Me diga quem nesse mundo conhece tudo sobre Deus. O estudo mais angustiante que eu fiz na vida foi o estudo de teologia. Eu tenho 5 formaturas em teologia. E terminei um mestrado em teologia numa universidade americana, onde eu recebi o título de Doctor in Divinity. Bela porcaria. Doutor em divindades. Só porque eu apresentei uma tese de 45 páginas sobre os gigantes da Bíblia. Os professores ficaram assim, wow, this is the crazy man. Bela porcaria. Não existe um ser humano nesse mundo que possa dizer assim, olha, existe um rio do avivamento. Eu mergulhei nele e consegui tocar o fundo. Não tem. Eu só consegui prender o fôlego um pouquinho mais e desci onde outros não desceram. Mas eu não dei conta de tocar o fundo. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe tem alguém aqui que tenha mais fôlego do que eu. Quem sabe aqui entre os jovens tem alguém que tenha mais fome de Deus do que eu tive.
que tenha mais vontade, que tenha mais força de vontade, ao ponto de renunciar à sua vida, renunciar à sua juventude, e se apegar em Deus de uma forma tão profunda, ao ponto das pessoas te chamarem de fanático, santarrão, desequilibrado, beato de igreja. Porque o que não custa nada, não vale nada. Tudo depende de uma escolha e de uma entrega. Paulo abriu a igreja aos coríntios. Ele viu que os gregos davam tudo para aquele povo. Ele disse: eu tenho que dar para esse povo algo que a Grécia não dá. Por isso que lá na segunda carta aos coríntios ele diz assim, que alguém chegou nele e falou assim: olha, quando você veio para cá pregar, você plantou uma igreja usando a sua sabedoria humana. Paulo disse: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu fui ter convosco, tudo que eu vos mostrei foi em revelação, foi em demonstração de Espírito e poder de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja tão viva que todos os crentes eram profetas. Você consegue imaginar você congregar numa igreja onde todo mundo é profeta? Consegue não? Vou te fazer sentir o drama. Você não está mais aqui nessa cidade. Você está na igreja de Corinto agora. Cuidado, pergunte por quê. O da esquerda aí é profeta. O da direita tem o dom de variedade de línguas. O que está atrás interpreta as línguas. O que está na frente tem a palavra do conhecimento. A turma da galeria, os dons de curar os enfermos. A turma do coral, o dom de operação de maravilhas. A turma que está em pé, o dom de discernir espíritos. Imagine você congregar numa igreja onde todos os crentes viviam o céu. Esta era a igreja de Corinto. Paulo tirou a filosofia dos gregos e deu para eles aquilo que a Grécia não tinha dado, que era a revelação de que Deus era real. Paulo plantou essa igreja e era missionário, viajou o mundo. 20 anos depois, quantos anos depois? Numa embarcação ele encontra um membro da igreja de Corinto que se aproxima e se apresenta. Paulo não conhecia, porque esse era um rapaz. E o rapaz contou para Paulo que quando Paulo fazia os cultos em Corinto, ele era um menino que ficava dormindo debaixo do banco, criado com o pai e a mãe, que eram discípulos de Paulo. E Paulo, todo feliz, pergunta ao garoto: como está a igreja de Corinto? E o garoto, todo empolgado, fala aquilo que todo crente novo fala: está uma bênção. Por quê? Porque a igreja construiu vários templos, porque a igreja cresceu. E o velho Paulo questiona: eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. A tradição diz que o rapaz ficou meio abobado, disse assim: agora eu entendi. A igreja está bem, porque ela está cuidando do órfão, da viúva. Ela está cuidando dos pobres. E Paulo insiste na pergunta: eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. A diferença do crente velho e do novo. O que era a igreja para o rapaz, não era para Paulo. Para o rapaz, a instituição era a igreja. E para Paulo, a instituição não é uma igreja, é só uma agremiação religiosa. A instituição é uma organização. E a igreja verdadeira não é uma organização, ela é um organismo. Qual a diferença? A organização, ela é fria, ela é cruel. A organização é dona de púlpito, de bancos, de templo, de terrenos. Ela é dona de contas, ela é dona de nomenclaturas, é ela que dá o título, é ela que toma o título, ela que põe a pessoa de pé ou ela que exclui. Esta é a organização. E a organização, com todo respeito, para Deus, não presta para nada. Porque quando Jesus voltar e a trombeta tocar, as paredes não têm ouvido, os bancos não têm ouvido,
A conta do banco não tem ouvido. Os títulos não têm ouvidos. Para aquele rapaz, o que era a igreja? Não era só uma organização. E quando Paulo aperta e pergunta da igreja verdadeira, e o rapaz entende que a igreja verdadeira não é a Assembleia de Deus nem a Universal. A igreja verdadeira tem outros nomes. Aqui é Marco, aqui é Gessé, Jean, Roberto. E não conte para ninguém. Geralmente a instituição religiosa não se preocupa com a igreja. Depende, se a igreja for rica, se a igreja for importante, aí a organização se importa. Não, vem sentar aqui, está conosco o doutor fulano de tal. E aí na organização não se preocupa com a igreja, porque a igreja chama Maria. E a Maria lá do cantinho, banguela, que quando traz o dízimo, é os 10% da aposentadoria. Que quando o tesoureiro olha, isso aqui não dá para nada. Desde aquele tempo já se dava atenção mais para a organização do que para o organismo. E quando Paulo falou para o garoto o que era a igreja, e o garoto entendeu, o garoto contou histórias para Paulo que deixou Paulo apavorado. O garoto começou a dizer, ó, esse tipo de igreja que o senhor está falando não existe mais não. Não tem mais cura. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais interpretação de línguas. Não tem mais arrebatamento de sentidos. Não tem mais libertação. Paulo puxa a língua do rapaz até que o rapaz conta os pecados escondidos dentro da igreja de Corinto. E o rapaz contou para Paulo no pé do ouvido, deve ter dito assim como os crentes falam, não conta para ninguém. Tem uma família lá na igreja que todo mundo sabe e ninguém cuida. Aí Paulo escreve o capítulo 5 da carta aos Coríntios, ele tira um chicote de 2 metros, disse, é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem o ímpio comete. Não tem nome o pecado, porque é sabido que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Pastor, isso não é um incesto? Seria se o filho dormisse com a mãe. Mas o filho não está dormindo com a mãe, está dormindo com a mulher do pai. O pai era viúvo ou divorciado. Casou de novo, com certeza casou com uma mais novinha. O pai saiu para trabalhar, o menino era adolescente. Seduziu a mulher do pai. E dormiu com ela. E pior, a igreja toda sabia. Mas tem uma coisa pior ainda, pergunte o quê? Ninguém fazia nada. Eu tive que ir em Israel, sentar com um rabino, pegar livros, redescobrir o motivo. E eu fiquei chocado. Não tocavam no assunto, porque o pai do garoto era o maior empresário da igreja de Corinto. De uma fábrica de madeira, e o dízimo dele mantinha a igreja inteira. E aí o medo do clero da igreja de Corinto em tomar uma atitude e perder o dízimo. Então a igreja de Corinto mantinha a estrutura, mantinha o dízimo, mas não tinha mais a glória. Eu estou falando com a minha igreja, meus irmãos. Parece uma história antiga, de 2000 anos, mas ela se repete. Não há explicação para uma Assembleia de Deus não ter o mover do Espírito Santo. Não há uma explicação lógica para nós não termos cultos avivados, com línguas estranhas, com manifestações espirituais. Quando isso acontece, a igreja se esfria. É porque esta igreja ofendeu o Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo, amordaçaram o Espírito Santo, porque o Espírito é santo.
E para os esquecidos, Jesus disse: se querem pecar, pequem contra mim, porque tem perdão. Pequem contra o meu Pai, porque também tem perdão. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, não terão perdão nem hoje, nem nunca mais. Pergunte por quê? Porque se o Espírito Santo não está presente, não há mais convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Na ausência do Espírito Santo não há mais profecias. E a Bíblia diz que sem profecias o povo se corrompe. No capítulo 13 da carta aos Coríntios, Paulo está puxando a orelha do povo. No versículo 8 ele diz assim: havendo profecias, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. É Paulo que fica alertando: não entristeçais o Espírito. Tem um dia que ele desespera, ele grita assim: não extingais o Espírito. Eu sinto Jesus aqui. Se não houver uma mudança nesses dias, não haverá amanhã. Se não houver hoje uma entrega, uma renúncia, uma busca, nós não teremos amanhã. Os jovens querem ser achados. Mas o texto que vocês escolheram, se não me falha a memória, um rei fala assim: traga alguém que tenha o Espírito de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para os jovens: qual é o lugar que o Espírito Santo ocupa na sua vida? Como assim, pastor? Evangelho de João, capítulo 14. Abra aí, João 14. Eu acho que é no versículo, vamos ver se eu acho. Versículo 16, 17. Verso 17: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Preste atenção, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Qual lugar que ele ocupa? Ele está com você ou ele está em você? Tem diferença, pastor? Gigantesca. Se ele está com você, ele está do seu lado. Mas tem lugares que você vai entrar que ele não pode entrar, e você vai entrar sozinho. Tem coisas que você olha, ele nunca vai olhar, você vai ficar sozinho. Agora, se ele estiver dentro de você, volto onde eu comecei. Por que aqueles velhos assembleianos traziam o céu para a terra? Porque o Espírito Santo não estava com eles, estava dentro deles. E por que nós, a nossa geração, não tem o que eles tinham? Simples, porque o Espírito Santo não está em nós, ele está conosco. E por que ele não está em nós? Porque ele não pode olhar o que a gente olha. Como é que pode o Espírito Santo estar dentro de você e na calada da noite você abrir o seu TikTok e assistir só pornografia? Ele não assiste pornografia. Ele não vai nos lugares que você anda indo. Ele não pode tocar nas coisas que você está tocando. Se ele estiver dentro de você, ele é obrigado a tocar, olhar. Então ele não está dentro, ele está do lado. Mas o desejo dele é vir habitar. Se o Espírito Santo deixar de estar com você e ir morar em você, segura a cidade. Aconteceu comigo. Eu não tinha família crente. Minha mãe não era do ciclo de oração.
Eu não tenho nem nome de pai no meu documento. Eu vim do mundo drogado. Aceitei Jesus numa Assembleia de Deus cheia do poder do Espírito Santo. Talvez a minha alegria foi que ao invés de ter sido abraçado pelos jovens, eu fui abraçado pelo círculo de oração. Eu era mais amigo das velhinhas do que dos jovens, porque os jovens me achavam chato demais. Eu era o famoso espalha-rodinhas, onde eu chegava todo mundo me abandonava. Eu dizia, ele é fanático, só fala de Bíblia. Eles deixaram de ler, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu falava de Jesus porque eu estava cheio de Jesus, mas ninguém queria ser meu amigo. Eu vim para a igreja, eu cortava cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E olha onde Deus me colocou. Por quê? Eu sou bonitinho. Eu nunca deixei o Espírito Santo sair de mim. Quando eu faço alguma coisa errada, eu vejo que ele vai em mim, eu me jogo no joelho, peço perdão para Jesus e agarro os pés dele e disse, volta. E eu não sou o único, viu? Tem um homem na Bíblia que um dia gritou para o céu, tira o reino, tira a minha fama, tira a minha riqueza, mas não retires de mim. Não retires de mim a sua presença. Não existe fórmula nova. Não existe uma equação inventada lá no Kentucky. Porque o último avivamento veio do Kentucky. 5 meses atrás, Estados Unidos da América. Gente do mundo inteiro indo para uma universidade em busca do avivamento. Eu dei risadas porque eu fui estudar aquele avivamento. Falei, Deus é lindo. Era uma universidade, não era uma igreja. Uma universidade americana do século 21. Posso desenhar? Vocês não ficam escandalizados? Universidade, século 21, Estados Unidos da América. Um dos países mais liberais do mundo. Hora do almoço, hora do recreio. Tem várias tribos na universidade. Tem a tribo da luxúria. Molecada se reúne para ver pornografia. Tem a tribo do sexo livre. Na própria universidade vão para os cantos fazerem sexo. Tem a tribo dos drogados. Vão para o canto cheirar cocaína, pedra de crack. Tem a tribo dos jogos. Vão para o canto jogar. É isso que é uma universidade. Como é uma universidade antiga, tem uma capela, não é uma igreja, é uma capela. Uma capela é usada para todas as religiões. Basta ir lá e se inscrever. Budistas usam a capela, espíritas usam a capela, macumbeiros usam a capela, católicos usam a capela. Teve um dia que 5 meninos crentes quiseram usar a capela. 5 meninos e meninas, entraram na capela, não tinha um violão. Não tinha um pastor. Tinha 5 pessoas com fome de Deus. O Senhor é o nosso recreio. A gente devia estar com as tribos alimentando a carne, a gente devia estar comendo o nosso lanche, mas nós viemos aqui no recreio sacrificar o nosso horário para Ti. E eles começaram a cantar. Cantaram a capela, na capela. Aleluia. Imagine, eu acho que poucos países do mundo mandam tanto mau cheiro para o céu do que os Estados Unidos. De pecados, de coisas horríveis. É nos Estados Unidos que está Las Vegas, a Sin City, cidade do pecado. É nos Estados Unidos que está Nova York, a grande maçã, a Apple. Isso apontando a maçã para o pecado original de Adão e Eva. É lá que está tudo que você... É lá que está a Califórnia, o estado mais progressista da América. É lá que estão os países, os estados que aceitaram o aborto, o casamento, agora estão apoiando a poligamia. É lá, tudo que não presta está lá. O mau cheiro entope as narinas de Deus. No meio do mau cheiro, subiu. Milhões provocando mau cheiro. 5 meninos fez subir um cheiro suave.
por 5 jovens orando. Ninguém dá nada numa universidade. Deus parou de olhar para o universo. Ele sentiu um perfume. De onde está vindo isso? E os olhos dele acharam. Quando Deus viu, falou: isso é raro. Eu quero anjos, legiões descendo lá. Protejam esse lugar, porque isso é raro. Os anjos desceram do céu e cercaram a capela. Eles não conseguiram parar de orar. Oraram 1 hora, 12 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana, 1 mês, 2, 3, 4. Veio gente do mundo inteiro para ver um culto que não tinha um pastor liderando. O que aquela molecada fez? O Espírito Santo estava aqui. Eles conseguiram agarrar ele e botar ele aqui. Eu me emociono porque eu me lembro de onde Jesus me tirou e onde Ele me colocou. E eu não mereço nada disso. E eu não fiz nada de anormal. Eu só me entreguei. Eu só fui diferente dos outros. Os outros que hoje têm a minha idade e vão lá na minha casa pedir oração. Os mesmos que me criticavam, que riam de mim, que não me convidavam para ir jogar bola, que não me convidavam para ir num shopping, hoje me procuram, compram livros meus e levam lá: você pode autografar? Ninguém acredita que você é meu amigo. Aí eles olham para mim e dizem: o que você fez que eu não fiz? Aí eu não respondo. Eles mesmos falam assim: se a gente tivesse te seguido. Um dia, desesperado, eu subi a montanha para orar, porque eu ainda oro no meio do mato. E eu gritei e falei: Senhor, por que eu não posso ser igual aos outros? Porque é ruim você ser o patinho feio da turma. É ruim as pessoas te desprezarem, você não ser convidado para nada. Eu falei: por que eu não posso ser igual a eles? E o céu gritou comigo. O Senhor falou para mim: porque um dia eles vão querer ser como você. John Wesley, pai do avivamento da Nova Inglaterra. Eu fui em Londres, quartel-general dele, e prego todo ano em uma ilha nos Estados Unidos chamada Ilha de Martha's Vineyard. Ela fica no estado de Massachusetts, que era o outro quartel-general de John Wesley. Um dia eu tirei o dia só para estudar a vida de John Wesley, porque é um fenômeno. A rainha da Inglaterra escreveu assim: eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley no chão do que o exército francês inteiro de pé. E quem conhece a história sabe que francês e inglês não se bicam. Pois a rainha disse: eu tenho mais medo dos joelhos desse homem do que do exército francês. Aí eu fui na casa dele em Londres, que hoje é um museu, e a curadora faz questão de mostrar tudo pra gente. Ela me levou no quarto dele. Eu me emocionei, porque a gente pensa nesses heróis como gigantes. John Wesley calçava o que seria no Brasil número 33. Eu calço 41, 42. Ele calçava 33. A roupa dele está estampada. Lá tem uma roupa no armário para você ver, está dentro de um vidro. A roupa de um homem desse tamanho. Aí quando você começa a ver o tamanho daquele homem, ver o trabalho que ele fez, você pergunta para ela como. Ela diz: vem cá que eu vou te mostrar como. Aí ela leva a gente num orador. Sabe aquilo que a gente coloca para os noivos dobrar o joelho aqui? Só que tem uma almofadinha vermelha. Wesley tinha um, e não era almofadado, era madeira. Aí ela mostra a madeira com 2 buracos afundados. Madeira de lei. Madeira dura. Ele afundou a madeira de tanto que ele orava. E a curadora, chorando, diz: ele passava 12 horas ajoelhado. 12 horas clamando um avivamento para o mundo. Ele afundou a madeira. A história dele diz que ele tentou ser missionário batista, não aceitaram porque ele era meio louco. Ele entrou na casa dele esmurrando a parede: oh, o senhor me usa, oh, o senhor me mata.
O irmão dele, Charles Wesley, cantor, compositor, escutou o barulho e disse: meu irmão está louco. E ele esmurrava a parede: ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Até que uma hora aconteceu um barulho lá dentro. Charles entrou dentro do quarto, estava John Wesley caído, tremendo. Ele levantou o John Wesley e falou: o que foi, meu irmão? Ele disse: um vento saiu da parede e bateu em cima de mim, me jogou no chão. Eu estou sentindo uma coisa diferente, me leva para a rua que eu quero pregar. As igrejas não deixavam ele pregar, ele foi pregar nas esquinas. John Wesley arrastava 20, 30 mil pessoas e pregava sem um microfone. Sacudiu a Inglaterra inteira. Deus está procurando alguém que tenha coragem de provocá-lo. Provoque Deus nessa noite. Como assim, pastor? Provoque Ele, desafie Ele. Vamos ver se o senhor tem coragem de me usar. Vamos ver se o senhor tem coragem de me levantar. Deus está cansado de gente comum que entra na igreja, joga o corpo pesado aí nos bancos e fica filosofando o culto inteiro. To be or not to be, that's the question. Deus está cansado de gente ir para as reuniões e falar: eu sou da teoria do arminianismo, ou eu sou do calvinismo. Deus está cansado disso. Deus está procurando paixão. Deus está procurando coração, emoção. Enquanto eu prego, o Espírito Santo está sentindo as batidas do seu peito. Tem uns que morreram, não sentem nada, mas tem outros que já estão tremendo, estão absorvendo, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Esta casa está ficando cheia de uma presença. Tudo pode acontecer aqui nesta noite. Então recebe a sua parte, recebe a sua parcela. Eu já estou terminando. Eu sei que o horário já foi. Se você quiser ir para casa, fique à vontade. Eu só vou entregar o microfone quando eu terminar. O pastor disse que eu posso ficar a hora que for. Por quê? Como é que é o nome dessa cidade? Ibaiti. Por que eu estou em Ibaiti, Jesus? Eu recebo 150, 160 convites por dia. Por dia. Ainda hoje, com 51 anos, velho pregador. O Roberto está até louco, ele que faz a agenda. O que a gente recebe de convites por dia encheria a agenda de um ano. Eu poderia estar pregando em qualquer convenção, em qualquer país do mundo. Eu já preguei em quase 100 países do mundo. Os países latinos querem fazer conferência comigo. O que é que eu estou fazendo em Ibaiti, Jesus? Você não percebe que Deus escolheu esse lugar? Isso não é chavão de pregador. Eu sinto algo diferente aqui. Eu não te falei, Jean, que Deus queria algo grande? Eu estou começando a entender. Avivamentos não vêm de capitais, vêm de lugares esquecidos, pequenos. Avivamentos vêm de onde ninguém espera. Deus vai sacudir o Paraná. Mostra que o Senhor está aqui, meu Pai. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles agora, Senhor. Deixa eu te contar uma história.
Você sabe como nasceu o ministério que Jesus me deu? Eu moro numa cidade pequena. Quando Jesus me chamou, a minha cidade tinha 25 mil habitantes. Hoje ela tem 40 mil. Eu acredito que sou o único pregador da história que ficou conhecido em boa parte do mundo sem nunca ter mudado da sua cidade de origem. Geralmente alguém, para ficar conhecido, vai para uma capital. Eu não precisei, continuo morando na mesma cidade. Sou membro da Assembleia de Deus. A nossa igreja tinha 400 crentes. Eu era recém-casado. Isso em 1992. Eu tinha 19 anos. A nossa igreja passou por uma avalanche de escândalos, que o diabo ia sepultar a igreja. Em 5 meses, nós ficamos com 20 crentes. Escândalos de estupro de crianças. Um membro da igreja violentava a filha desde os 8 anos. E ela resolveu contar quando tinha 10. Cidade desse tamanho, rádio, o homem foi preso, a cidade quis linchar. E era membro da Assembleia de Deus. Cegaram ele na cadeia. Semana seguinte, a cidade tinha um exibicionista, um tarado, que as mulheres desciam, a cidade era um declive, para sair da vila, para vir para o centro. De madrugada, um homem saiu do meio do mato, abria a roupa e estava pelado. A polícia fez uma campana, pegaram. Quem era? O músico da nossa igreja, que dava um trabalho. Aquele músico que achava que a igreja tinha que girar em torno dele, porque o dia que ele faltava, ninguém conseguia cantar. Era ele. Mais umas coisas que não compete falar aqui, porque é pior do que isso que eu já falei. E terminou com o pastor tocando no cofre da igreja. De 400 crentes, nós tivemos cultos com 20 pessoas. E aí chegou um pastor do norte do país, do nordeste, para levantar a igreja. Pastor Valdivino. O homem não sabia ler nem escrever. Matuto que só. Fez uma reunião com os diáconos, estava lá eu era diácono. E ele falou: quem aqui é o pregador de vocês? Aí todo mundo apontou para mim, disse: é o Marco. Ele falou: então você pode pregar hoje à noite? Eu falei: posso não. Ele falou: por que não? Foi pregar a igreja triste do jeito que está. Eu estou querendo a minha carta de mudança. Está saindo todo mundo daqui, está dando vergonha andar na rua da cidade. Todo mundo sabe que a nossa igreja está nessa situação. Eu desabafei. Aquele homem calmo, esperou eu falar tudo. Aí ele olhou para mim, me falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele olhou para mim e disse assim: você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido isso. Mas eu me senti afrontado. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Ele disse: então prova. Covarde. Vem pregar de noite para 20 crentes. Aí eu sou atrevido, falei: então eu venho sim, senhor. Ele disse: então eu te espero. Fui para casa, cheguei em casa bravo. Eu morava numa casinha de 3 cômodos. Cheguei na minha esposa e disse: entra para o quarto, porque eu vou orar aqui na sala. Coloquei uma fita cassete num aparelho de toca-fita. Já não tinha televisão, não podia ter na época. E eu coloquei lá o meu louvor para orar. Quem cantando? Vitorino Silva. O velho Vitorino gritando e eu gritando junto. Liguei bem alto para ninguém escutar. A minha oração não durou 5 minutos. Estava com a cabeça encostada no encosto do sofá. Eu disse: Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de um sinal. Porque eu vou enfrentar a igreja. E eu não posso subir naquele púlpito sozinho. Acredite você ou não, do nada saiu um vento quente, mas forte, que bateu na minha testa como uma mão e me empurrou para trás. Eu caí e não consegui abrir o olho, porque a sala foi inundada de uma luz. A minha pálpebra ficava vermelha, eu enxergo, parece que eu estava dentro do meio do fogo. E eu fui sentindo medo, eu achei que eu ia morrer. Eu me encolhi como uma criança
E falei: Deus, não me mata, me perdoa se eu afrontei. E o Senhor falou comigo: não é a morte, hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E eu levantarei um exército através da sua vida. A luz foi embora, eu me levantei, eu achei que tinha passado 5 minutos. Fui olhar para o relógio, quase 1 hora eu fiquei naquele transe. Aí a minha mulher que conta, porque eu já não lembro de mais nada, eu me lembro de ficar de pé. Ela disse que eu entrei pelo quarto orando em línguas. Fui no guarda-roupa, peguei uma roupa, fui me trocando orando em línguas. Ela disse que eu esperei ela dentro da nossa brasilinha velha. Ela entrou dentro da Brasília e eu orando em línguas. Ela disse que eu estacionei na porta da igreja, pedi para ela entrar e fiquei na porta da igreja com o braço estendido. Ela disse que ela me olhava de longe. Ela disse: meu marido surtou, porque ela disse que eu ficava abraçado com o vento, conversando com o vento e falando. Eu não lembro de nada disso. Eu me lembro do pastor chamando: vamos ouvir o diácono Feliciano pregar. Quando eu subi o púlpito e olhei, a igreja estava lotada. Os crentes vieram para ver o novo pastor, curiosos. E eu fui pregar. Eu li João 3:8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas começaram a cair no meio da igreja. Nós nunca tínhamos visto isso no meio do mato. Os crentes não conseguiam ficar em pé. Quando nós olhamos para o relógio, já era 2 horas da manhã. Jesus batizou com o Espírito Santo, curou. E o pastor anunciou: quarta-feira o Feliciano vai estar lá na congregação da Avenida N. Quarta-feira eu estou lá, igreja lotada, o povo pelo meio da rua. Eu disse: vamos ver se funciona de novo. João 3:8. E eu li: o vento sopra onde quer. E veio de novo aquela mesma graça. E o povo foi caindo pelo chão. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. A notícia esparramou na região. Eu ia, só lia João 3:8 e ficava esperando. Foi assim que aconteceu. Ele é real. Ele não é uma coisa. O Espírito Santo não é algo. Ele é alguém. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aí no refeitório. Não sei qual é a câmera que me manda para o refeitório. Ele está aí no refeitório. Ele está aí na porta com vocês. Ele está aí pela calçada. Ele está aqui com os jovens. Ele está caminhando entre nós. E por que Ele não faz, pastor? Porque Ele não é atrevido. Ele é um cavalheiro. Ele é educado. Ele não é como os espíritos que descem em centros espiritualistas, que quando desce, quando ele sai, a pessoa fala assim: onde estou? Quem sou eu? O Espírito Santo não. Ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele espera você convidar. Aí você convida, ele olha e vê se a casa está limpa. E aqui que está o segredo. Ele não entra na casa quando ela está suja. A não ser que aquele que está sujo comece a chorar. Porque se começar a chorar, e o Espírito Santo abre a porta, pega uma vassoura e entra limpando. Parece que eu estou ouvindo barulho da vassoura. Ele está entrando aí. É isso, Ele está limpando você. Quanto tempo sem falar em línguas? Ele está limpando para te devolver as línguas. Quanto tempo sem profetizar? Ele está limpando para devolver os dons do Espírito Santo. Ele está limpando a casa porque Ele quer de novo deixar de andar do seu lado para andar dentro de você. Teloim, telomandre, velessuri de candoroas. Tarabagaramasso e aqui a toroba, xire carabas.
Ache-os, Espírito Santo. Ache os jovens. Ache os velhos. Ache os adolescentes. E se aqui dentro não tiver ninguém que quer, Espírito Santo, vai lá na encruzilhada, vai lá na boca de fumo, vai lá na casa da zona do Baixo Meretrício, traz essas criaturas, salva elas, limpa elas e enche elas com a sua presença. Mas faz dessa cidade uma terra do avivamento. Fique de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão do seu irmão. Feche os olhos. São 11 horas da noite. Você veio aqui porque você sabe que Deus me deu uma graça diferente. A unção que está na minha vida atraiu vocês hoje para cá. E se você crer, você pode receber desta mesma unção. Feche os olhos. Melhora o som para a gente agora. Dá som para o Roberto aqui também no microfone dele. Feche os olhos. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui em Baiti. E é aqui que o Senhor Deus quer se revelar para você. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Adore, adore, adore. Solte a mão do seu irmão e adore, adore. A banda, vem ajudar a gente. Cadê a banda? Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Vai, juventude! Atraídos pela tua presença. Vem, Espírito Santo.
Feche os olhos e adore. Senhor, a minha oração nesta noite é a oração de um veterano, é a oração de alguém que te conhece, é a oração de alguém que nasceu em uma outra geração. Na minha geração, o seu nome era Jeová Jiré, porque o Senhor providenciava tudo. O Senhor proveu no passado, meu Pai. O Senhor pode prover de novo. Prover de novo nesta noite, Senhor. Ah, o fogo não me queima. O fogo não me queima, as águas não vão afogar, pois estás comigo e não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Vem! Eu estou guardado porque Canta, igreja! seu nome é Jeová Jiré. Batiza de novo. Liberta de novo. Cura de novo. Renova de novo. Enche a sua casa de novo. De olhos fechados, levante a mão direita para o céu aberta para a gente encerrar. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha pureza, a minha santidade, as minhas experiências, a minha sensibilidade, que roubaram os dons, o batismo, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses demônios. Você precisa crer no que nós estamos fazendo. Lembra que eu disse? Não é para normais, é para loucos. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. E depois que você pisar, você precisa encontrar 2 pessoas e abraçá-las. Porque a Bíblia diz que quando 2 concordam na terra, é ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5, a pequenina cidade de Baiti será conhecida como a terra de um vento forte e um avivamento duradouro. 2,75, o estado do Paraná vai fumegar de novo. 3, jogue no chão.
aguardado, Ele vem me buscar. Canta, igreja. Yeshua, o Messias.